Bom, e aí galera, beleza? Tô aqui fazendo um vídeo aqui sobre umas curiosidades sobre a Muamba e é uma coisa que até eu mesmo gostaria de saber e vou falar aqui no vídeo aqui com vocês com relação tudo sobre essas Muambas que a gente pode vender, quanto de lucro, quanto precisa de gastar, tudo isso. Bom, todos já sabem já sobre a DLC do escritório. Estou um pouco atrasado até quanto a isso, mas ela não foi lançada há tanto tempo. Eu comprei recentemente o escritório num evento da Rockstar que está tendo agora. No caso, vai acabar hoje, de 9 a 15 de setembro. Fica por tudo por 50% de desconto. É, no caso, eu comprei por 1 milhão. Eu fiz as missões do Lester, que roubam um banco, né? E elas dão um dinheirinho legal. Aí eu fui e comprei pela metade do preço. Não tenho interior, não tenho negócio de armas. Para você que não tem conta mod, não vale a pena essa coisa de negócio de armas, tudo isso. E por quê? Principalmente cofre e negócio de armas. Se você não é conta mod, você. Ah, pô, tenho um cofre. Então, cofre não serve pra absolutamente nada. Quando você coloca o dinheiro no banco, aparece o dinheiro no cofre. E é só pra isso que serve. Assim como armário de armas. Só serve só pra dizer que você tem aquelas armas. Então, eu não comprei. Pesquisei antes de comprar, né? E acabei economizando um dinheirinho legal. Bom, com relação às nossas mambas aqui, eu gostaria de fazer uns cálculos com vocês, né? Eu não estou no meu computador, não estou jogando GTA, peguei algumas imagens e estou fazendo esse vídeo aqui porque é, atualmente eu tive que vender tudo, né, para poder comprar os depósitos que eu tenho. Mas aqui, o que eu queria chegar é nesse ponto aqui. Esses depósitos que nós temos aqui, nós temos os médios, né? Os grandes e os pequenos. Sendo que os pequenos eles comportam até 16, os médios 44 e os grandes 111. Bom, o que eu vou fazer com vocês aqui é exatamente isso aqui, explicar o quanto de lucro e o quanto a gente pode ganhar e precisa gastar, né? Por exemplo, aqui no depósito de Muamba, um depósito pequeno, quando a gente completa os 16 produtos, a gente pode vender por 240 mil. É o lucro máximo que uma Muamba pequena ela pode chegar. Assim como o depósito médio só pode chegar no máximo a 735 mil. E um depósito grande, cheio, com 111 produtos, eles podem render 2 milhões 220 mil. O negócio é o seguinte, pode reparar uma coisa, que uma caixa de muamba, ela custa 2 mil dólares, ok? Beleza. 2 mil dólares, 2 mil reais, ou como você quiser chamar aí. Sendo que, para poder valer a pena, para poder ter um lucro melhor, né? Duas caixas de muambas deveriam custar 4 mil. Mas não, elas custam o dobro de 4 mil. Ou seja, você gasta praticamente o triplo, né? Para poder você conseguir captar essas caixas. Sendo que, para poder fazer essas missões, você sempre conta com tretas que vão rolar no caminho. Mas aí, esse não é o ponto. 2 mil, 8 mil e 18 mil. Bom, quando a gente tem um depósito pequeno, assim como eu tenho, só tenho dois depósitos pequenos, eu vou precisar, para poder encher de um em um, eu vou precisar de 32 mil dólares para poder ir enchendo de um em um até 16. Sendo duas caixas, eu vou, como é mais caro, né? Eu vou precisar de 64 mil dólares para poder encher os 16. Três caixas, no caso três caixas de uma vez, eu vou precisar de 96 mil, sendo que 3 né, é um múltiplo de 16. Então vai precisar um pouquinho menos de 96, porque vai completar 3, 6, 9.
12, 15 e 2.000, né? Então ela vai precisar de menos de 96.000. Mas quando você vai vendendo as coisas, com o dinheiro que você gastou, é claro, você vai é, ganhar 240.000. Então o seu lucro real vai ser de 208.000 num depósito pequeno. Isso comprando uma caixa até 16. Duas caixas, você vai, como é mais caro, né? Como você reparou que é mais do que o dobro, então você vai lucrar menos, 176.000. Isso de 2 em 2. De 3 em 3, você vai lucrar uma base de 144.000, porque você vai precisar de um pouco menos, porque não vai ser múltiplo de 3. Então é uma faixa de 144.000. No depósito médio, que é o máximo 735.000, que são os depósitos que custam mais ou menos em torno de 1.903.000, não, 1.900.000 não, 600.000 a 1 milhão, né? Custa mais ou menos essa faixa de preço. As mambas grandes custam 3 milhões, 2 milhões e meio, por aí. Mas quando você enche o depósito médio, você pode vender tudo por 765.000. Isso, de 1 em 1, você vai gastar 84.000 e lucrar 600.000. De 2 em 2, 567.000. E de 3 em 3, como não é múltiplo de 3, um pouquinho menos de 252.000 e um pouquinho lucro, um pouquinho menos de 483.000. Só que aí é o seguinte, você percebe que o lucro é bem diferente pelo fato de ser um item bem mais caro. Então vale-se mais a pena você comprar de 1 em 1, só que dá muito mais trabalho. Então, para você que não é conta mod como eu, precisa disso. Bom, aqui no depósito grande, você completando de 1 em 1 até 111, que vai dar uma trabalheira desgraçada, mas você vai gastar em torno de 222.000 e ter um lucro de 2 milhões quase. E, como você pode ver, de 3 em 3 caixas, como na múltiplo de 3, vai precisar um pouquinho menos do que isso, e vai lucrar um pouquinho menos do que isso aqui, você tem uma grande diferença, que no caso é uma base de 400.000 aqui, de 3 caixas para uma, você vai ter uma perda ou ganho, né, se você completar de 1 em 1, vai ter uma diferença de 400.000. Então, o que eu estou vendo aqui é que de 1 em 1 sempre vale a pena, só que vai ter um trabalho muito maior. Bom, e finalmente quando você encher os seus depósitos, né, você pode vender. É nessa hora que fica tenso, porque toda a sessão ela vai estar atrás de você. Então, uma dica muito, muito importante. Sempre que você tiver a sorte de vender, de cair numa sessão vazia, né? Que aquela sessão que não tem ninguém, mas da senha pública, você vende. É nessa hora que você vende. Não venda com gente no servidor. A galera trola, explode tua parada e acaba com a tua venda. Outra coisa, as mambas, se você for vender sozinha, elas só podem ser vendidas de 8 em 8. Se você for vender mais do que 8 de uma vez só, você vai precisar de 2 pessoas. Pelo menos no caminhão foi assim. Eu não cheguei a testar nos aviões e nem no barco. No barco com certeza deve ser uma pessoa só, porque o barco é grande. Mas pelo menos no caminhão, quando você for vender de mais de 8, você vai precisar de 2 pessoas. Ou você vai e volta em 2 viagens, tanto faz. Mas tá aí, é basicamente isso. E eu gostaria mesmo de saber essas coisas assim e umas coisas fáceis, né? Então, tá aí. Valeu, falou.